o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora, não era nem comida, era água. Dos quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes, diz assim no 7, e falaram a toda a congregamento como uma oportunidade. Entender aqui na íntegra esse propósito de quando Deus envia alguém. Quando Deus nos envia para alguma missão, Deus nos garante a vitória. Mas para isso nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Não falamos somente do pastor, mas também falo para o obreiro, para um simples membro de uma igreja. Porque Deus também pode te enviar para alguma missão. Às vezes a missão que Deus vai te enviar é para estar orientando o seu vizinho, orientando a sua família, orientando alguém que de repente Deus possa te despertar para abençoar aquela vida. E você não pode hesitar, você não pode dar uma de covarde, ficar sem querer dar aquela palavra que Deus te orientou, Deus mandou você dar. Olha o que diz aqui, por favor, em 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 1. Diz assim: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para fazer o que, irmãos? Queimar incenso. Aí eu pergunto a você, qual era a função de Jeroboão, irmãos? Alguém sabe me dizer, por favor? Jeroboão era rei, ok? Era rei. Era da competência do rei queimar incenso no altar, irmãos? Sim ou não? Competia a quem? Sacerdote. Então ele já está o quê? Num lugar que ele não foi chamado. Ele já está metendo bedelho onde não é chamado. Preste atenção. Deus envia o homem dele ali, o qual a Bíblia não menciona o nome deste homem de Deus. E aí esse homem de Deus diz o seguinte no versículo 2: e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está, o que, meus irmãos? Se derramará. Aí eu pergunto a você, ele começa: altar, altar. Quem estava no altar? Quem estava no altar? Jeroboão. E eu pergunto novamente, ele tinha que estar ali? O altar, ele estava desmantelando com o altar, irmãos, acabando com aquilo que Deus havia consagrado. E Deus envia este homem com um propósito de alertar o Jeroboão que ele precisava mudar o seu jeito para que Deus viesse o quê? Consertar o altar. Mas Jeroboão, irmãos, e agiu igual muitas pessoas. Deus manda o seu enviado para estar alertando a pessoa, para mostrar à pessoa um erro que ele está cometendo, que ele precisa mudar, para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. Mas a pessoa continua obstinada, continua de cabeça dura e não quer abrir o coração para Deus. Olha o que aconteceu aqui no versículo 4.
Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Queridos, é o primeiro ponto da mensagem que eu quero abordar com vocês hoje. Jamais se levante contra aquele que Deus enviou. Jamais. Se aquele que Deus enviou não está pregando a palavra, não está seguindo as orientações de Deus, é importante que você chame essa pessoa. A Bíblia fala que tem que chamar com mais 2 testemunhas, sim ou não? Com mais 2 testemunhas, e mostrar a essa pessoa que ela não está seguindo, fazendo as coisas dentro da palavra de Deus. Quer dizer, a palavra nos orienta primeiro a você falar. Se a pessoa insistir no erro, aí sim, na verdade, chama mais 1 ou 2 testemunhas e orienta a pessoa. Mas, irmãos, o homem de Deus vai orientar, vai dar a palavra para o Jeroboão. E o que o Jeroboão faz? Ele quer cacetar, ele quer ter problemas com o enviado de Deus. Na hora que ele levantou a mão, ele fez menção de tocar no enviado de Deus, o que aconteceu com ele? A mão dele o quê? Secou, encolheu, irmãos. E você está vendo, irmãos, muitas pessoas que estão com a mão mirrada, muitas pessoas com sérios problemas em suas vidas, porque está mexendo no enviado. A pessoa pode não concordar, ela tem que chegar e passar as coisas a limpo. É muito importante, eu acho muito sincero da parte da pessoa. Claro que ela não tem que ser robotizada para tudo que sai dali, ela tem que aceitar. Mas ela tem que entender que quem está ali é o enviado de Deus. Se o enviado de Deus não estiver fazendo as coisas conforme Deus o orientou, o enviou, ele vai sofrer as consequências da parte de Deus por causa das negligências dele, irmãos. Mas nós temos que entender. Olha aqui um caso interessante, também seguindo essa mesma linha, deixe marcado, por favor, aí. Vamos em Números, capítulo de número 12. Eu quero que vocês entendam isso comigo. Números, capítulo de número 12, verso de número 6. Nós sabemos que Deus levantou o Moisés para libertar o povo, sim ou não? Moisés também tipificava Cristo, entende? O Moisés também estava ali com a missão de tirar as pessoas da escravidão. E o Moisés vai conseguindo isso pouco a pouco, e consegue tirar as pessoas. Agora elas estão no deserto. As pessoas que, ao invés de estar ao lado do Moisés, para estar dando palavra de apoio, de incentivo, se ele errasse, orientava, como o próprio sogro dele o orientou, para que ele viesse dividir o peso, não carregar aquele fardo sozinho. Não. E pior, que eram pessoas da família, porque foram o Arão e a Miriam. Para quem não sabe, irmãos, eu não vou dizer que dependia, mas o Moisés precisava do Arão o tempo todo do lado dele, sim ou não? Por quê? Porque o Arão era um tipo de intérprete. Moisés, ele tinha uma dificuldade na fala. Então o Arão, eu estou fazendo assim para ficar, para vocês entenderem. O Arão tinha condições de interpretar o que ele estava dizendo e passar o recado de Deus para o povo. Mas agora o Arão, ele começa a se juntar com um grupo de pessoas do contra. Um grupo de pessoas que começam a dizer: como é que Deus só usa ele? Deus também pode usar a gente. E vai se envolvendo com esse grupo, irmãos. Você tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que não estão bem, e ele quer puxar você para o lado dele.
Você tem que ter muito cuidado, porque geralmente quem está envenenado também quer envenenar. Você tem que ter muita atenção quanto a isso. Infelizmente, o Arão e a Miriam, que eram irmãos de Moisés, os irmãos e auxiliares ao mesmo tempo, não vigiaram, foram contaminados. E aí começa a questionar. Tudo era agora a base de questionamentos. E quando não tinha uma resposta plausível, ele tinha réplica, tinha tréplica e assim por diante. Ele queria ter algo bem assim, que ele viesse entender melhor. Aí Deus chama o Arão e a Miriam para uma responsabilidade. Olha o que Deus faz, isso aqui é muito sério. Olha aqui, versículo 6. E diz: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Olha que coisa séria. Deus chama os dois e diz: olha, se houver, não disse que tinha, entende isso? Se houver profeta entre vocês, eu falaria por meio de quê? De sonho ou visão. Mas com Moisés, meu servo, é diferente. Eu falo com ele o quê? Face a face. Por que face a face? Comunhão. Tem gente que quer fazer o que o outro faz. Eu falo no mundo espiritual, mas não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus. E ainda que tenha intimidade, cada um deve permanecer na posição ou na vocação com que foste chamado. Na verdade, irmãos, cada um tem que saber a sua posição. Deus te chamou para quê? Então eu tenho que saber a posição. Quando você quer tomar a frente, quando você quer assumir uma posição a qual Deus não te colocou ainda, você pode se perder, você pode se atrapalhar. E infelizmente, vamos ver aqui o que aconteceu. Versículo 9. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou sobre a tenda. E eis que Miriam era o que, irmãos? Leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos de pecado. Olha aqui, agora ele tem reverência e tem temor a Moisés. Ele chega: Senhor meu. Senhor meu é quem aqui? Moisés. Observou no texto aí? Senhor meu. Agora ele tem respeito por Moisés, porque ele estava achando que ele mexendo com Moisés, ele estava mexendo com Moisés. Perdoe-me a redundância, mas no duro ele estava mexendo com quem? Com Deus. Porque ele estava tentando interferir um projeto de Deus. Queridos, infelizmente a gente vê muitas pessoas com sérios problemas. Eu conheci muita gente, não vou citar porque não seria legal de minha parte, mas eu conheci muitas pessoas que tiveram sérios problemas em suas vidas por meter o bedelho onde não é chamado, por querer assumir uma posição que não compete a ele assumir. Então nós temos que ter esse cuidado, esta cautela, queridos irmãos, em nome de Jesus. E agora vamos entender aqui outro ponto importante. Diz assim no versículo 12: ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures.
E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então isso aqui é interessante, por quê, irmão? Isso que a gente aprende aqui. É importante também salientar a parte do Moisés. Ele podia não orar por ela, não é verdade? Ele podia ficar meio que rancoroso, meio aborrecido com aquela atitude da Miriam, com aquela atitude do Arão. Mas ele fez o que, irmãos? Ele clamou a Deus. Só que Deus assumiu a situação para ele. Ó, não se mete, Moisés. Por mais que eu tenha intimidade contigo, ela tem que saber. Ela errou e ela vai sofrer o quê? As consequências. Muito sério isso aqui, sim ou não, irmãos? Isso aqui é muito sério. Ela falhou feio. Se o pai dela cuspisse no rosto dela, ela não seria envergonhada? Não ficaria afastada por esse período? Pois é. É como que se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela. Ela precisa ficar afastada para ser exemplo para os outros. Porque os outros não podem fazer o mesmo que ela fez. Então, o que ela fez serviu de exemplo para que os outros não viessem cometer a mesma bobagem. Vamos seguir aqui para o segundo tópico. Volta lá, por favor, em 1 Reis, capítulo de número 13, agora no versículo 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra de Deus. Olha aqui, é bom que vocês entendam isso aqui. O que o homem de Deus falou foi de acordo com o quê? O que ele pensava, sim ou não? Foi, gente? Hã? Ele falou de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Isso é importante. Porque não é porque a pessoa é de Deus que ela tem que sair por aí também jogando praga em todo mundo, falando um monte de asneira e achar que todo mundo tem que se submeter àquilo que ela está dizendo. Se ela não falar dentro da palavra de Deus, ela tem que ter cuidado, porque senão o feitiço pode vir contra o feiticeiro. Até porque Deus não nos colocou no altar. Deus não chamou você para um propósito para você amaldiçoar ninguém. Deus chamou você para a obra para você fazer o quê? Abençoar vidas e não amaldiçoar. Então você não creia jamais nesse negócio de que alguém falou assim, vai ser amaldiçoado, vai ser amaldiçoado. Pode falar o que for, porque Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então quem lançar alguma maldição, eu sempre tenho dito isso, quem lançar algum tipo de praga, maldição contra a minha vida, segura o B.O. aí, meu santo, que o bambu, ó. Então você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em fazer o quê? Em fazer o que Deus mandou você fazer, irmãos. Eu falo, é o pastor, é o obreiro, é um simples membro da igreja. Você pode estar aqui, de repente Deus tocar no seu coração, vá visitar fulano de tal. Aí você, poxa, mas eu não sou o pastor. Mas você agora é o enviado de Deus para chegar naquele lugar e dar a palavra que Deus está te orientando. Mas eu vou ter que ter jeito para falar. Irmãos, o jeito que temos que falar é o jeito de Deus. Você tem que falar do jeito de Deus. Não fica inventando coisa, querer buscar palavras bonitas, sofisticadas, que isso não vai ajudar a pessoa. O que vai ajudar a pessoa é ela ouvir a verdade. Porque ela ouvindo a verdade, ou ela vai se libertar na verdade, ou vai desertar de uma vez. Claro, tem que ter um modo, tem que ter. Deus sabe os modos de falar, no momento certo para falar. Na verdade, Deus sabe os meios certos, momento certo. Mas Deus mandou, eu vou lá na fé. Por quê? Versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então
O homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e foi o que, irmãos? Como dantes. Segunda coisa que você tem que aprender. A primeira foi: nunca se levante contra aquele que Deus enviou. A segunda coisa que todos nós, isso vale para mim, vale para você, temos que aprender: esteja em paz com Deus e em paz com os seus enviados. Viva em paz com Deus. Ah, pastor Guanabara, mas fulano não quer viver em paz, ele quer guerra. Então, quando não quer, dois não brigam, está na Bíblia, andarão dois juntos, se não tiverem em mútuo acordo. Vou ficar brigando com a pessoa, me aperreando? Não, meu irmão, eu quero é viver em paz. Disse o apóstolo Paulo aos Romanos: se possível for, tenha paz com todos. Se possível for. Se não for possível, eu não vou deixar que ninguém tire a minha paz. Quem está entendendo em nome de Jesus? Eu não vou permitir que isso aconteça, porque eu sei que paz faz parte do fruto do Espírito. E uma vez que o inimigo consegue atingir a minha paz, atingir o fruto de Deus na minha vida, ele começa a me desestruturar. Começa a vir a tristeza, a alegria, a inquietação, a ansiedade. Por quê? A pessoa perdeu a paz. E uma pessoa que perde a paz, ela vive descontrolada, vive irritada, aperreada com tudo. Seguindo adiante, você tem que entender que o enviado não pode ter ressentimentos. Olha aqui, irmãos, observe no texto, no versículo 6, que o Jeroboão, ele faz o quê? Ele pede o quê para o homem de Deus? Se fosse esse homem de Deus fosse rancoroso, ele fazia o quê? Ele faria o quê? Você deixa o demônio te atirar, não cai oração não, cai fora. Vai pedir para outro orar, porque infelizmente eu fico muito triste, isso é lamentável. A gente vê isso no dia de hoje. Homem de Deus cheio de ressentimentos. Pessoas de Deus cheias de mágoas, cheia de sabe, irmãos? E como é que Deus pode agir na vida de uma pessoa cheia de ressentimentos? Homem de Deus não pode ter isso. Pessoa de Deus, ele tem que ter o coração dele o que, irmãos? Puro. Ele tem que saber que, infelizmente, quando Deus dá para ele uma missão, às vezes tem esses percalços de pessoas que são, às vezes, usadas pelo inimigo para tentar atrapalhar a sua comunhão com Deus, trazer tristeza ao seu coração. Mas você não vai se deixar levar por isso. Fala para o seu irmão: o enviado não pode ter ressentimento. Imagina que de repente Deus te manda hoje você ir na casa daquela pessoa que tanto mal lhe fez, e Deus manda que você vá lá orar por aquela pessoa. O que você ia dizer? Vocês lembram do Ananias? Quem lembra do Ananias? Sim ou não? Discípulo do Senhor, que o Senhor manda ele ir pregar para quem? Para o Saulo, sim ou não? Manda ele ir orar pelo Saulo, para que o Saulo venha ter a visão restaurada. Deus ainda dá o endereço, é na verdade, dá o endereço da casa em que Saulo está. Ele fala o quê? Não, Senhor, eu não vou não. Aí o Senhor: por que você não vai, Ananias? Não, ele me perseguiu muito, perseguiu muitos cristãos e matou pessoas e fez isso e aquilo. O Senhor falou o que para ele? Ananias, eu estou mandando. Ali será um vaso precioso nas minhas mãos, e que vai pregar para quem? Para os gentios. Onde você não vai, eu vou enviá-lo. E o Ananias acaba aceitando aquela orientação de Deus, vai lá, abençoa o Saulo, e o Saulo tem a vida dele transformada, impactada pelo poder de Deus. E eu pergunto a você: e se o Ananias não fosse? E se o Ananias não fosse? Entende, irmãos? Ele desce uma de Jonas. Então a gente tem que assumir as responsabilidades que Deus nos dá, e assumir com todo amor. Então, o homem de Deus, o enviado, não pode ter ressentimento. Segundo, nesse mesmo tópico, o enviado deve cumprir a sua missão. Deus mandou, eu vou lá.
eu vou na fé e Deus vai me dar a vitória. Continuando o versículo 7, gente, diz assim: e o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei o que, irmãos? Um presente. Olha, tenha muito cuidado com isso aqui, viu? Muito cuidado mesmo. Porque às vezes você vai ali, você não vai na casa de ninguém que Deus enviou para ganhar presente, para comer chocolate, para comer pizza, para comer buchada, feijoada. Você vai para quê? Para fazer o quê? Levar a palavra, irmãos. E às vezes, sem que você perceba, por favor, ninguém se ofenda comigo, com o que eu vou dizer, você vai levar a palavra, e também isso aqui não é relativo, não é absoluto. Na verdade, é bom que a gente deixe bem claro isso aqui. Aqui foi um caso específico, para você não ficar dizendo, não, todo lugar não pode. Não é bem assim. Mas nesse caso específico, Deus já tinha dito a ele que ele não deveria beber nada e comer nada. Sabe por quê? Se ele recebesse alguma coisa do Jeroboão, poderia caracterizar corrupção. Ele receberia e agora ele ficaria de alguma forma na mão do Jeroboão. Sabe por quê? Deus poderia dar alguma outra mensagem para ele dar para o Jeroboão. Ele ia ficar como? Pô, e agora? Fala, não fala? Depois desse presentão que ele me deu? E agora? Por isso que tem lugares que você nem um copo de água você deve beber. Porque esse copo de água, esse copo com água pode ser alguém querendo te comprar. Eu volto a falar, isso que eu estou dizendo não é absoluto, isso é relativo. Mas infelizmente tem pessoas que já te oferecem algo, já com a intenção de você o quê? Amenizar no que você vai falar na casa dela, ou na mensagem que Deus colocou em teu coração. Porque você pode chegar lá e mostrar a nudez da pessoa. Deus pode chegar e te usar de tal maneira que a pessoa fique assim. Mas depois que você aceitou aquela propina, vai ficar difícil. Vamos fazer aqui uma oração. Faz tudo naquele negócio meio que, sabe, para cumprir tabela, sabe? Vamos fazer a oração. Deus abençoe a família aqui dos irmãos, que o Senhor prospere ele cada dia mais. Já vai para um outro ponto que Deus não está. Vai para um ponto que não é esse ponto que Deus quer revelar a pessoa. Deus quer chamar a atenção dela para alguma coisa que ela está fazendo de errado. E você, mas aqui não dá, Deus. Como é que eu vou falar agora, depois que ele fez isso por mim? Depois desse presentão que ele me deu? Depois disso, daquilo? E você vai hesitar a falar o que Deus colocou. Olha o que ele fez. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Entende isso, irmãos? Então, muito cuidado, muito cuidado. O terceiro ponto da mensagem é: o enviado deve permanecer na palavra daquele que enviou. 2 textos eu quero citar para vocês aqui, para a gente finalizar. O primeiro é Hebreus capítulo 10, 38. Diz assim: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, se ele desistir, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, o enviado não pode voltar atrás. Se ele voltar atrás, ele também pode sofrer as consequências da desobediência às orientações advindas da parte do Senhor. O segundo texto, para a gente finalizar aqui, é Lucas capítulo 9, versículo de número
62, que diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado é a obra, entende? E que olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, meu querido, o enviado não pode agir por impulso. Haja o que houver na sua vida, permaneça firme. Quem lhe chamou foi Deus, e Deus é que lhe garante a vitória. Está na hora de você recomeçar, se levantar e não ficar permitindo que ninguém meta o bedelho para atrapalhar a sua vida, a sua comunhão com Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração para ministrar o seu coração nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, aplaudam ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, por favor, se coloquem de pé, em nome de Jesus. Meu Deus, a palavra, Pai, ela foi pregada. O Senhor falou forte hoje. Em todas as reuniões, o Senhor falou com o teu povo. O Senhor falou, meu Deus, com a tua igreja, em nome de Jesus. Meu Deus, manifesta-te com o teu poder e alcança esta pessoa que tinha desistido do propósito, desistido do chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, quebrar todo o laço do passarinheiro, da peste perniciosa, meu Deus, contra a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor cumprirá, meu Deus, os propósitos do Senhor, meu Deus, sobre a vida desta pessoa. E todo mal, meu Deus, que entrou no caminho para tentar, meu Deus, atrapalhar a comunhão dela com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós já repreendemos e dizemos: mal, acabou o seu reinado na caminhada desta pessoa. Em nome de Jesus, por um caminho você se levantou, mas você vai bater de retirada na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, capacita, qualifica, meu Deus, e envia, meu Deus, para a tua boa obra, meu Pai. Cada um o Senhor chamou com propósito. Alguns, meu Pai, para estar no altar, outros, meu Deus, para estar como obreiro da tua casa, outro, meu Deus, para estar na ação social, outros, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, para estar na visita, meu Pai, dos lares, ajudando, meu Pai, as viúvas, os órfãos, ó meu Deus, em nome de Jesus. Mas todos, eu tenho a certeza que o Senhor chamou e deu a missão, meu Pai, de ir a todo mundo e pregar o Evangelho. E nós temos que pregar o Evangelho, meu Pai, com ousadia, pregar o Evangelho, meu Pai, centrado na tua palavra, meu Deus, vivendo, meu Pai, o melhor do Senhor, mostrando o melhor do Senhor para a vida, meu Pai, das pessoas, para que elas venham se arrepender e venham, meu Deus, alcançar o teu reino, em nome de Jesus, porque o teu reino é eterno, meu Pai. A tua bondade, a tua misericórdia, ela dura, meu Deus, para todos sempre, em nome de Jesus. Alcance, meu Pai, cada família aqui representada, as famílias que nos acompanham, meu Deus, nas mídias sociais, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Deus, esteja anulando todo dardo lançado, meu Pai, do maligno, para destruir esta família, para destruir, meu Pai, este lar, em nome de Jesus Cristo. Eu determino que este mal não vai prosperar, porque maior, meu Deus, é o Senhor nesta vida, maior é o Senhor, meu Pai, nesta casa, nesta família. E cada passo, meu Deus, que viermos a dar, que sejamos guiados, meu Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. E amém, e amém, e aplaudam ao Senhor. Glória a Deus,
Deus abençoe todos os amigos de casa.